você lê, qualquer coisa você lê. Essa parte aqui, vamos aqui daqui pra frente. Decorrido do prazo de defesa. Beleza? Isso de início. Vocês têm 5 dias para dar o parecer, entendeu? Então vocês vão escutar a defesa hoje, vão ouvir o que ele vai alegar. Pode pedir pro Laércio, se quiser manifestar oralmente, né, fazer alguma defesa oral, alguma coisa. Você dar a palavra para ele, se ele falar que não, tudo bem. Aí vocês falam que amanhã vocês fazem o parecer. E já não intimam ele, se for favorável ou não. Não precisa, não vou falar hoje só. Vou olhar um pouco aqui, ó. Vamos fazer o parecer amanhã, vamos fazer sexta-feira e tal. Aí combina de fazer amanhã. Certo. Aí vocês fazem, conforme o parecer, a gente já encaminha para ele. Se o parecer for pelo prosseguimento, a gente avisa ele que foi pelo prosseguimento. E se for pelo arquivamento, a gente avisa que foi pelo arquivamento. Tudo bem? A primeira que todas aquelas outras coisinhas, para depois chegar aqui. Certo. Boa tarde a todos. Reunião para leitura da defesa do vereador Denilson Bernardino da Silva. Peço à relatora que ela possa fazer a leitura da defesa. Falou? Boa noite a todos, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. E Denilson Bernardino da Silva, vereador, com assento nesta Casa de Leis, diante da deflagração de comissão processante em seu desfavor, por intermédio de seu advogado, com endereço declinado no rodapé da presente, com fulcro no artigo 105 do Regimento Interno desta Câmara, vem expor e requerer o que segue. Primeiro, em virtude de denúncias levadas a efeito pelo cidadão eleitor Fernando Viana Martins, essa Casa de Leis instaurou comissão processante para apurar pretensos atos de corrupção supostamente praticados pelo vereador, ora defendente, e Denilson Bernardino da Silva. Segundo, ocorre que referido procedimento administrativo nem bem iniciou e já está eivado de nulidade insanável. Terceiro, está eifado de nulidade insanável por parágrafo 1º do artigo 38 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, determina como sendo obrigatória a realização de audiência pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação em relação a todos, repita-se, a todos os processos que tramitem pela Câmara. Quarto, assim sendo, a partir do momento que suplicitada comissão processante determina que seja expedida notificação ou hora defendente para que ele se defenda dos fatos que lhe são imputados, sem antes realizar a audiência determinada pela acima referida dispositivo do regimento interno, vislumbra-se flagrante irregularidade procedimental que eiva de nulidade insanável e procedimento administrativo que visa a apuração dos fatos imputados ao defendente. Nulidade esta certamente passível de ser corrigida pelo Poder Judiciário. Quinto, outrossim, na notificação endereçada ao defendente, não ficou especificado se o prazo de 10 dias concedido para a apresentação da defesa prévia vai ser contado em dias úteis, conforme determina o artigo 219 no novo Código do Processo Civil, ou em dias corridos, computados os dias não úteis, e que, sobremaneira, pode interferir
no pleno exercício do direito de defesa por parte do defendente. Sexto, isso porque o artigo 15 do novo Código de Processo Civil determina que as disposições neles contidas são aplicáveis supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos. Isto posto, requer a comissão processante. Sétimo, sob pena de nulidade, o cancelamento dos efeitos da notificação endereçada ao defendente, para que, primeiro, sejam os autos encaminhados à Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, para elaboração de parecer acerca de forma pela qual deve ser contado o prazo de 10 a ser novamente concedido ao defendente para apresentação da defesa prévia. Oitavo, posteriormente à realização da audiência determinada pelo parágrafo 1º do artigo 38 do Regimento Interno, com a prévia notificação de requerente em respeito ao princípio da publicidade, tudo isso para que seja possível a efetivação da notificação do defendente, também sob pena de nulidade. Termos em que pede deferimento de Joaquim Távora, Carlópolis, Paraná, 3 de novembro de 2016, Laerte Morelim Bernardino. Peço para a primeira secretária aguardar, para a gente fazer a deliberação desse requerimento que o defensor Laerte está colocando. O artigo 38 do nosso regimento tem também duplo entendimento, que muitas das vezes não tem a necessidade de passar pela Comissão de Legislação e Justiça. Agora eu peço para os companheiros se nós vamos manter vamos acatar esse pedido ou vamos manter, porque eu não sou sozinho na comissão. O que você me diz? Vamos manter. Nós vamos manter da forma do entendimento nosso ou vamos acatar o requerimento do defensor Laerte? Eu mantenho. Eu também mantenho. Nós vamos manter o requerimento, o nosso entendimento do artigo 38, que dá duplo entendimento, que muitas das vezes não tem a necessidade de passar pela legislação e comissão para depois vir para a comissão julgadora, que somos nós. Nós vamos manter o nosso entendimento, vamos acatar o requerimento do defensor Laerte. Mantemos? Mantemos, então. Por favor, senhora relatora, continue. Procuração. O outorgante. Não? Aqui? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, e Denilson Bernardino da Silva, vereador, com assento nessa Casa de Leis, por intermédio de seu advogado, com o endereço declinado no rodapé da presente, vem em fulcro nos artigos 145, 1º a 4º, e 146, ambos do novo Código de Processo Civil aplicados ao presente processo de forma suplicitada arguir. Suspeição. Em relação à designação da vereadora Ivete Cuenca Machado como integrante e relatora da comissão processante número 001 de 2016, o que faz em razão das justificativas de ordem fática e de direito tudo abaixo alinhados. Primeiro, conforme notificação subscrita pela comissão processante número 01 de 2016, a vereadora Ivete Cuenca Machado, do PSDB, fora designada como relatora da aludida comissão. Esta que tem por escopo apurar eventual falta funcional do requerente. Segundo, por sua vez, antes mesmo desta ser designada relatora, já na sessão ordinária de 25 de 10 de 2016, a mesma acabou incorrendo em evidente suspeição para julgamento e tampouco relatar os pareceres da presente comissão processante. Terceiro,
Naquela oportunidade, ao usar a palavra em plenário após a divulgação do malfadado vídeo que embasa a presente denúncia, a vereadora, de forma vil e assintosa, assim se manifestou: se esses vagabundos aqui, como fomos chamados, tivessem aprovado a PPP, imagina o senhor o que teria acontecido. Se foram aí R$500, pouca coisa, como se disse, imagine 25 milhões que era o PPP, o que teria acontecido com Carlópolis hoje. Quarto, assim, senhor presidente, resta incontroverso que a vereadora emitiu juízo de valor quanto ao mérito da matéria a ser analisado, condenando desde já o denunciado de forma açoitada ao asseverar a licitude na suposta conduta objeto da discussão. Tudo isso em ofensa à presunção da inocência do devido processo legal, princípios estes proclamados à Constituição Federal de 1988. Quinto, sobre o tema segue Aresto, que em caso análogo reconheceu a suspeição do membro da comissão processante em processo de julgamento de cassação do vereador. Veja-se, pois, direito constitucional e administrativo, agravo de instrumento processo de cassação de vereador pela Câmara Municipal, descabimento e inobservância do rito previsto no Decreto-Lei número 201 de 67, parcialidade do presidente da comissão processante, configuração, controle pelo Poder Judiciário, possibilidade, ausência de violação ao princípio da separação de poderes. Deferida a liminar pleiteada em mandato de segurança, ainda que com fundamentos diversos daqueles elencados na petição inicial, não há de que se falar em decisão extra petita, pois o julgador fica adstrito ao pedido e a não à causa de pedir. A cabível controle do Poder Judiciário dos atos praticados em procedimentos de cassação de agentes públicos pelas câmaras municipais, que deve observar os ditames constitucionais e o rito disposto no Decreto-Lei número 201 de 67. Inexistindo a ofensa ao princípio da separação dos poderes. Quarto, mostra-se viável a aplicação analógica das regras referentes à declaração de suspeição, impedimento de magistrados aos membros de comissão processante da Câmara Legislativa Municipal. Assim, verificada a parcialidade do presidente da comissão por ter formulado anteriormente representação contra o agente público processado, viciado está o procedimento de cassação. Quinto, recurso desprovido de acordo com o parecer ministerial, acórdão TJMA 04500422012. Marcelo Carvalho Silva. Sexto, outro sim, a designação da própria vereadora como relatora, o Sorrelfa, diga-se de passagem, faz presumir a tentativa assintosa na elaboração de um parecer pela cassação do vereador, tudo isso motivado por vingança, resquícios de embate político da campanha eleitoral que se findou. Sétimo, mas isso não é tudo, senhor presidente. O desejo em punir o vereador motivado por vingança é tamanha que a relatora vem sem a presença do presidente, exercendo suas funções, tomando decisões concernentes à aludida comissão. Oitavo, isso é facilmente constado em relação à petição endereçada à presidência dessa casa acerca da necessária audiência da CCJ e forma de contagem de prazos processuais. Por sua vez, ao diligenciar tanto por telefone como pessoalmente até essa Casa de Leis, em data de 9/11/2016, restou esclarecido que tão somente a senhora Ivete havia assinado tal decisão, ao passo que o vereador José Aparecido de Camargo estava inclusive em viagem até a capital do estado
e despeito de tais decisões já estarem tomadas. 9. Tais fatos demonstram que os documentos produzidos por essa comissão estão sendo fabricados de forma unilateral, sem a presença dos membros totalmente à sorrelfa de qualquer controle social, o que motivou, a pedido de ciência, ao interessado para que seja cientificado das datas e horários de reunião dessa comissão, o que até o presente momento não fora oportunizado, o que evidencia mais uma vez a ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, fatos estes que certamente serão levados à apreciação do judiciário. 10º. Assim, os dispositivos do novo CPC, quanto à suspeição aqui aplicado supletivamente conforme artigo 15 do diploma processual, almeja resguardar o mínimo de imparcialidade na análise posta ao crivo do relator. Isso porque, sendo o processo de cassação um procedimento de natureza política administrativa, a isenção deste é providência essencial à legitimidade do processo. 11º. Assim, em arremate e evidência, a imparcialidade da relatora, espera-se que Vossa Excelência remeta tal procedimento à erguida, esperando que de plano a mesma considere-se suspeita, determinando o retorno ao plenário para que escolha de novo membro os termos do artigo 146, parágrafo 1º do novo CPC. 12º. Não sendo esse o entendimento da erguida almejada, a autuação desse arrazoado como figura processual de incidente de suspeição, onde se pede que seja oferecida pela erguida um prazo legal às razões que a convença de forma contrária com a posterior decisão desta presidência, requerendo antes o envio de tal peça ao Departamento Jurídico da Câmara, notadamente por ser um órgão técnico. 13º. Por fim, requer liminarmente o recebimento deste incidente de suspeição pelo presidente, declarando por consequência o efeito suspensivo em relação aos atos da comissão processante, tendo em vista o perigo de dano ao requerente, notadamente por estar sendo sufragado e a sua presunção de inocência e o devido processo legal. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas admitidos. Pede deferimento de Joaquim Távora para Carlópolis, Paraná, 11 de novembro de 2016, Laércio Morelin Bernardino. Peço uma pausa à relatora para que nós possamos deliberar sobre o requerimento que o defensor Laerte colocou no processo. A senhora não pode opinar agora, senhora relatora. Senhor vereador João, eu peço por manter a relatora Ivete, já que nós estamos aqui também, devemos satisfação à população e aqui não tem ninguém pessoalmente contra ninguém, só precisamos esclarecer para a população o que houve realmente, que tem uma denúncia e nós temos que levar isso para frente. Qual que é a tua posição? Manter. Nós precisamos manter a relatora Ivete e a defesa pode usar ou fazer, se defender. Não sei. Senhor presidente, antes de mais nada, quero agradecer também a oportunidade de estar... Queria agradecer, então, né, a liberalidade por estar exercendo, então, a defesa aqui do vereador Edenilson, né, mas diante dessa decisão, no sentido, então, de indeferir, né, o pedido de suspeição da relatora, né,
a vereadora Ivete, eu gostaria desde já de manifestar o desejo em recorrer dessa decisão, tá? Nos termos do artigo 100 e... Só um minutinho aqui, ó. Nos termos do artigo 141 do Regimento Interno aqui da Câmara Municipal de Carlópolis, que diz: os recursos contra atos do presidente serão interpostos dentro do prazo de 5 dias, contados da data da ocorrência, por simples petição a ele dirigida. Tendo em vista que esse pedido de suspeição foi dirigido ao presidente da Câmara, porque foi ele que conduziu a sessão na onde se deliberou quem seriam os integrantes desta comissão, eu desde já manifesto interesse em apresentar as razões do recurso no prazo de 5 dias, peço inclusive a suspensão de qualquer prazo, tá, que esteja tramitando por essa comissão, tá, e devo lembrá-los também que vocês simplesmente decidiram continuar, né, com a vereadora Ivete na condição de relatora, mas até então não apresentou nenhuma fundamentação em relação à minha petição. Eu expliquei o porquê que ela deveria se afastar da relatoria, né? Eu acho que foi gravado, inclusive, que ela foi parcial no seu juízo de valor, antecipou o juízo de valor, e diante disso não se vê outra solução a não ser a suspeição dela. Tá? Então, assim, em 5 dias serão apresentadas as razões desse recurso, e de antemão eu já peço também a suspensão de qualquer prazo que esteja correndo no bojo dos trabalhos desta comissão. Peço deferimento, inclusive. Fica concedido a sua defesa, então. Pode seguir, senhora relatora. Então, concedida diante da concessão, a gente encerra a sessão, então. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.